Ontem, a posse do presidente argentino Milei, o discurso dele você falou que já chamou a atenção, mas não só o discurso, como algumas ações, professor. O que você traz no seu comentário de observação para o nosso ouvinte nessa manhã, hein? Ô Flávio, para começar, eu acho que qualquer um que queira nesse momento fazer qualquer análise profunda do Milei da Argentina vai errar miseravelmente. É muito cedo para fazer qualquer análise, qualquer conjuntura de governo, porque esse Milei apresenta várias camadas, né? Ele venceu a eleição com um tipo de discurso, muito embora seja um discurso neoliberal, era um discurso muito combativo, né? Inclusive, em alguns momentos, trazendo críticas muito profundas a um modelo de desenvolvimento pautado no Estado, e especialmente também a vizinhos, como, por exemplo, o presidente Lula, que foi alvo de críticas ali no início, né? Inclusive chegou a dizer que em algum momento romperia relações diplomáticas com o nosso país. Mas à medida que ele foi assimilando que ele é o presidente, apesar dessa coisa de louco, que muita gente olha para ele e vê, pô, o cara é meio maluco. Apesar dessa coisa de maluco, de louco, as primeiras ações dele não mostram nada disso. Então, eu acho que é relevante a gente falar nesse momento que qualquer análise do Milei vai ser precipitada, porque, afinal de contas, ele assume a Argentina agora, a Argentina que vive uma das maiores crises da sua história, e ele vai buscar sair dessa crise com um tipo de modelo diferente do que foi praticado lá nos últimos 100 anos. A Argentina foi um desses países que investiu muito na força do Estado. Criou esse Estado que normalmente é muito grande e gastador. Então, a primeira antítese, digamos assim, do Milei é trazer um mercado, um Estado que seja menor. Um estado pequeno, um Estado que assuma os seus compromissos. E me chamou muita atenção no discurso dele ontem, que ele disse o seguinte: eu não vou descontar no povo, eu não vou descontar na classe média, eu não vou descontar em quem produz na Argentina, eu vou tirar o tamanho do Estado, eu vou descontar no Estado. E aí, para quem pensa que isso poderia ser um discurso vazio, o primeiro ato dele como presidente da República é cortar ministérios, né? Sim. Então ele corta de 19 para 9 ministérios. 9 ministérios. Chamou a atenção, inclusive. Mais de 50%, então. E chamou a atenção, Flávio, o que ele trouxe de ministério. O Ministério do Interior, o Ministério de Relações Exteriores, o Ministério da Defesa, um Ministério da Economia, um Ministério da Infraestrutura, o Ministério da Justiça, um Ministério da Segurança e o Ministério da Saúde e Capital Humano. Esse Ministério da Saúde e Capital Humano pegando áreas, por exemplo, como educação e saneamento básico, que seria ali uma espécie de Ministério da Educação, Ministério da Assistência Social. Então ele fundiu tudo isso aí em 9 ministérios, claro, mostrando ali uma primeira intenção de cortar gastos públicos. Também me chamou a atenção algumas falas do presidente Milei ao longo do seu discurso. Diz que ontem começou uma nova era na Argentina, que ele deu por terminado uma longa e triste história de decadência e começamos o caminho da reconstrução do país. Enterramos décadas de fracasso. Diz que os líderes da Argentina decidiram abandonar um modelo que nos havia deixado ricos e abraçaram os ideais empobrecedores do coletivismo. Falou da queda do Muro de Berlim e do novo mundo, desse mundo liberal. Sabemos que a curto prazo, inclusive, já avisou que a situação vai piorar. Então, o arroxo fiscal, gente, ele traz um problema grave, porque se o Estado deixa de gastar, o Estado é o principal gastador, então tem uma conta que é difícil de fechar, né? Que é o equilíbrio entre as contas do Estado e o setor produtivo. Então, ao mesmo tempo que ele vai trancar as torneiras do Estado, ele vai forçar boa parte da economia, a economia produtiva da Argentina, a parar de produzir ou a produzir em menos escala, porque o Estado está comprando menos. E isso traz ali, de um primeiro momento, um transtorno. Então ele avisou isso. Sim. Tá? Isso me chamou bastante atenção, porque o político normalmente passa pano ou tenta ser otimista demais. E ele botou, eu vi muito argentino, inclusive, dizendo que ele fez o discurso de mostrar a realidade para as pessoas. Ele bateu a real. Então, ó, é o seguinte, nos próximos meses, inclusive, em virtude desse arroz que eu estou fazendo, a coisa vai piorar. Mas eu peço aí, e aí pediu o que eu chamo de período de carência, né? Entre 18 e 24 meses não me cobrem. Agora, a partir deste momento, obviamente, a economia deve voltar a girar. Então foi essa a principal fala ontem do Milei ao longo do seu governo, do seu discurso. Chamou a atenção a presença do presidente Jair Messias Bolsonaro, que teve um local de destaque, muito embora
não tenha conseguido fazer uma foto como chefe de Estado, afinal de contas ele não é chefe de Estado no Brasil nesse momento, ele esteve num cantinho lá onde se concentrou os ex-presidentes da Argentina. E foi muito aplaudido pela população argentina, especialmente pelos eleitores do Milei, né, que é um eleitor de direita, de extrema direita. Ao mesmo tempo também, me chamou bastante a atenção que o Gabriel Boric, que é presidente do Chile, que também é um esquerdista, também é um visto comunista, estava por lá, né? Deixou as diferenças ideológicas de lado e compareceu após o Milei, mostrando que o Chile dá para a Argentina o tamanho que a Argentina tem e valoriza, inclusive, a relação bilateral com os argentinos. Acho que faltou do Lula esse gesto de grandeza. Muito embora ele tenha sido xingado, muito embora ele tenha sido, até mesmo de alguns pontos, execrado pelo Milei durante o processo eleitoral, uma coisa é você saber que as críticas pessoais não podem ser maiores do que a relação de Estado. Sim. Tudo bem que foi o Mauro Vieira, que é o chefe da nossa diplomacia, é um craque da nossa diplomacia internacional, inclusive, com história longa dentro do Rio Branco, do Instituto Rio Branco, mas valeria do governo Lula um pouco mais de presença. Ah, vamos ficar constrangidos com a presença do presidente Bolsonaro. Olha, gente, são coisas ainda na minha cabeça pequenas diante da relação de Estado que tem os argentinos com os brasileiros. Também chama a atenção a presença do governador Jorginho Melo. Eu vi muita gente criticando o Jorginho por estar na Argentina. Agora, gente, é o seguinte, a Argentina é o nosso terceiro maior parceiro comercial, né? Então, nós, terceiro e quase empatado ali, o maior parceiro comercial dos catarinenses é a China, onde a gente tem o maior volume de importação e exportação, e o segundo quase empate técnico ali é Chile e Argentina. Sim. Em alguns momentos a Argentina, em outros momentos o Chile. Então acho que é justificável a presença do Jorginho Melo lá em Buenos Aires. Né? Muita gente criticando, inclusive, que isso foi feito com os gastos públicos, com o dinheiro do governo. Ele disse o seguinte, olha, a minha passagem eu comprei, né? Mas é claro que existem os outros gastos que são referentes a esse tipo de viagem, mas mesmo assim eu digo, se justifica. Né? Eu acho que é uma viagem que se justifica. Deputados federais, deputados estaduais, senadores por outros estados, eu acho que é muita forçação de barra. Mas em termos de governo de estado, de executivo, de quem tem relação próxima com a Argentina, eu acho que foi válido. Enfim, é a expectativa do que vem pela frente, né? Porque certamente os dias do Milei não serão fáceis diante da crise monumental que vive a Argentina nos últimos anos.